Olá, pessoal. Eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da Impulso. E como vocês já sabem, não queremos aqui ser guru de nada, não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso ou sobre como fazer gestão por OKRs. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos sobre como foi a jornada dos nossos convidados, desde seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. Convidados esses que estão à frente de tecnologia e inovação nas maiores empresas do país. Também descobriremos quais são as suas grandes verdades, inconvenientes, dilemas e contradições em cada passo das suas experiências liderando pessoas. E hoje eu estou aqui com o Fernando Panici, Head de Engenharia da CRM Bônus. Muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite e, como você já sabe, queremos saber sobre os seus valores. Obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Falar sobre tecnologia, você começou falando aí sobre tempos mais longínquos, eu trabalho com tecnologia há mais de 30 anos, na verdade 30 anos fazendo este ano, e a coisa que eu mais aprendi, o valor que eu mais valorizo nesse mundo é o valor da transparência. Acho que relações transparentes têm uma construção de resultado imensa e cada vez que eu pratico a transparência, seja com equipe, seja com a empresa, seja com clientes, a coisa sempre flui muito melhor. Outro valor que para mim é extremamente importante é o compromisso. Né? Compromisso com o cliente, compromisso com a empresa, compromisso com o time. É estar comprometido e realizar um trabalho que gere valor. E o último, o principal valor é o resultado. Acho que ninguém trabalha por outro objetivo que não seja cumprir um resultado. Seja um resultado de carreira, seja um resultado para a companhia, seja um resultado de gestão. Então, se você é transparente, comprometido e focado em resultado, você consegue ir muito longe em diversas situações. Muito legal, tem uma tríade aí, né, pelo que eu entendi, né? Tem uma tríade. Como é que essa tríade se conecta no dia a dia? Aliás, eu gosto muito de pensar em tríades, eu gosto muito de pensar em conexões, porque eu entendo que a conexão é a alma de qualquer coisa que vai dar certo, que vai ser bem sucedido. Se você não conecta as coisas, não conecta as pessoas, você não é bem sucedido. Quando eu olho para essa tríade, eu penso na transparência como uma forma de propósito. As pessoas precisam entender o porquê elas estão ali, o papel que elas têm que desempenhar por estar ali, Uhum. e qual é a consequência do trabalho delas. Quando você tem um modelo de gestão que não é transparente, que não mostra para as pessoas a realidade do que está acontecendo e os caminhos para que aquela realidade seja transformada, o time não está engajado. Quando você não é transparente numa relação com o cliente, com o fornecedor, você não consegue extrair o máximo daquele fornecedor para entregar o máximo de valor com aquele cliente. Uhum. Então a transparência ele é um pilar fundamental nesse sentido, né, de conseguir conquistar com as pessoas essa relação de cumplicidade e de comprometimento com aquilo que se espera fazer, com aquilo que a gente espera que aconteça. Quando eu olho para resultado, eu estou falando basicamente do impacto do trabalho das pessoas, naquilo que elas realizam. Uhum. Aconteceu uma situação há muitos anos atrás, num grande varejista que eu trabalhei no Pão de Açúcar, que a gente estava olhando uma situação de carrinho de compras e a gente percebeu ali que existia uma possibilidade de melhoria de taxa de conversão no carrinho. Uhum. A gente trabalhou 2 semanas naquilo e gerou um impacto de alguns poucos por cento na taxa de conversão do e-commerce. Mas foi um trabalho de 2 semanas de um único time. Uhum. Foi um trabalho super pequeno, super pontual, que gerou um impacto significativo no negócio. Uhum. Primeiro, que o time tinha consciência que aquele trabalho ia gerar impacto. E segundo, quando o impacto foi gerado, a gente reuniu toda a equipe e mostrou, olha, este pequeno trabalho mexeu essa pequena curva aqui no resultado da empresa, mas a somatória disso ao longo de um ano, olha o tamanho do impacto que a gente gera na vida das pessoas. Então, quando você olha cada um dos pilares, a gente consegue traduzir aquilo em ações efetivas que as pessoas trabalham melhor e entregam mais para as empresas e para o valor que se espera. Uhum. Isso se conecta um pouco nesse sentido da transparência que você apresentou agora, com você conseguir entregar uma visão do futuro para a equipe, ou é uma coisa diferente disso? Também, eu acho que as pessoas precisam ter um norte. A visão de futuro vem muito conectada a essa visão de norte. O porquê nós estamos aqui, o que a empresa olha para o ano corrente e para os próximos anos, e como é que as nossas atividades, nossas atuações colaboram com esse futuro da empresa. Um propósito, ele é presente, ele é o que está acontecendo agora, para que as pessoas saibam o que fazer, mas ele sempre tem um norte. Eu sempre
quando eu converso com a equipe, assim, na época que eu dava aula em faculdade, eu sempre falava do conceito do barco. Uma empresa é um barco, esse barco está ou no rio, ou no lago, ou no oceano, ele está em algum lugar, ele está navegando com algum objetivo. Se as pessoas que estão ali dentro não têm consciência de para onde aquele barco vai, elas não vão definir nem como, que é o agora, nem o porquê, que é o norte daquele barco. Então, eu faço muito essa analogia com o barco, que as pessoas precisam ter consciência de onde elas estão para saber para onde elas vão e como é que elas vão levar aquela empresa ou aquele trabalho para aquele lugar que se espera. E também tem que ter a consciência de que elas estão num cenário e num ambiente de incerteza, num ambiente onde coisas podem acontecer e influenciar no rumo do barco. Uma vez que tem um desvio de rota. E que são externos, né? E que são externas. E que você não tem controle. Você não tem controle, mas você tem ação. Então tome uma ação, perceba para onde o barco está indo, tenha sempre as métricas, né? Tenha sempre os controles, mas tome ação. Quando o time não sabe o propósito daquilo que ele está construindo, ele vai construir errado. Quando o time entende o propósito, ele constrói certo. Mas aí, como é que você conecta isso agora com o segundo valor, que é o compromisso? Quais são os casos práticos, assim, de como você detecta ou não detecta o não acontecimento, né, de um compromisso? Como é que você trabalha isso com a equipe? Que histórias que você pode trazer de coisas que já aconteceram? O compromisso, para mim, ele é uma relação de confiança. Que eu procuro estabelecer com o time e que os meus liderados estabeleçam com os seus liderados. Este comprometimento, ele está, obviamente, ligado a resultado, ligado ao objetivo. Ele está ligado também a trabalho em equipe. E eu olho muito o compromisso com relação a trabalho em equipe. Eu não enxergo que um indivíduo consiga entregar mais valor em nenhuma situação que um grupo de indivíduos. Obviamente que um grupo de indivíduos pode entregar valor numa velocidade diferente, às vezes até mais lenta do que um indivíduo fazendo sozinho. Só que nenhuma empresa escala só com indivíduos. Escala sempre com uma equipe, um grupo de pessoas, geralmente multidisciplinar. Então, o compromisso está ligado a isso, ligado à entrega de valor multidisciplinar. Quando eu trabalhei no Pão de Açúcar, a gente tinha um desafio ali de fazer uma transformação digital dentro de um varejo, de uma empresa excepcional, na época acho que estava chegando com 70 anos de história, que entregava resultados muito interessantes, mas era uma empresa que, apesar do e-commerce ter quase 20 anos na época, tinha uns 16, 17 anos de e-commerce, não era estratégia da empresa ser digital. Como fazer aquela empresa extremamente tradicional investir, apostar e conquistar resultados significativos no mundo digital? O trabalho foi um trabalho de conexão entre diferentes perfis que não eram padrões da empresa. A gente tinha uma cultura de make muito forte, tinha um time tech muito forte, mas não tinha uma cultura de produto. Não tinha uma cultura de usabilidade. Usabilidade pensando em digital, não usabilidade Isso, pensando produto digital. Exatamente. Não estamos falando de prateleira nesse Exatamente. Quesito. Prateleira, os caras são magníficos. Mas digital não tinha essa cultura. Então, foi um compromisso daquela galera de transformar a companhia numa empresa digital e que foi construído ao longo de semanas, meses e anos e combinou com uma plataforma de e-commerce super robusta, uma usabilidade muito boa. Um case interessante, a gente lançou ali, logo depois da minha chegada, alguns meses depois da minha chegada, o Meu Desconto, que é o aplicativo de fidelidade da empresa. E foi um trabalho que, se não fosse coletivo, se não fosse um trabalho de compromisso, a gente não lançava ele no tempo que lançou. E se a empresa não tivesse a consciência do potencial daquele produto, não tinha dado o resultado que deu. O aplicativo do Pão de Açúcar foi lançado com uma expectativa de milhões de downloads no intervalo de 6 meses. Dentro do primeiro mês ele já atingiu esse resultado. Então, parte disso foi esse despertar de consciência de compromisso, resultado, né, e transparência daquilo que a gente estava fazendo, e a gente conseguiu entregar esse aplicativo muito rápido. A gente saiu de um time pequeno, centrado, trabalhando de forma coletiva, virou um grupo gigante de pessoas. Quando eu saí do Pão de Açúcar, só o time de digital envolvendo e-commerce e fidelidade passava de 300 pessoas e começou com menos de 20, 3, 4 anos antes. Sim. Então, se não tivessem esses pilares, eu acho que seria muito difícil a gente chegar onde chegamos lá num intervalo tão curto de tempo. A pandemia também foi muito emblemática, porque a gente saiu de um patamar de vendas e triplicou esse patamar de vendas mês contra mês. Sim. Então, se a gente não tivesse essa tríade, aí eu incluo a palavra resiliência na história, se a gente não tivesse trabalhado de uma maneira resiliente, a gente não tinha superado a pandemia, que foi
assim, um momento muito, muito complexo para a empresa, para o mercado, para todo mundo, e a gente conseguiu superar. E eu acredito esses 3 pilares que eu ajudei a implementar lá dentro da empresa de uma forma bem, bem estruturada. Não, um desafio enorme de transformação digital para uma empresa que é tradicionalmente do mercado offline, né, de um varejo, que costuma ser extremamente tradicional, ainda mais no Uhum. Brasil, né? E foi amplamente copiado. O que o Pão de Açúcar fez ali naquela jornada foi amplamente copiado nos meses e anos subsequentes. Então foi um negócio extremamente impactante. Uhum. Na pandemia, falando especificamente da pandemia, né, esse momento que você comentou, é um desafio tecnológico, né, mas também um desafio logístico depois, né, na entrega, né, e tudo mais. Então, Exatamente. tem todo um trampo adicional ali, né, além do tecnológico, né, que precisa de todas essas conexões. É, quando você fala resultado, eu me lembro de uma outra palavrinha que é realização. Você considera elas conectadas também? Deixa eu dizer por que que eu faço essa pergunta. Eu tenho no meu pessoal, né, a realização é um dos valores importantes, né? E eu conecto não só a realização no âmbito profissional, mas também realizações do âmbito do dia a dia, né? Pequenas realizações, como por exemplo, usar exemplos domésticos aqui, para a gente sair do mundo corporativo um pouco, que é eu chegar em casa e minha casa tá arrumada, a louça tá lavada, né? Ter uma luzinha acesa, amarelinha, que meio que me dá um welcome quando eu chego em casa de noite, são pequenas realizações de um dia a dia que para mim são muito, muito importantes, né? E só que nesse dia a dia, chegar em casa e me sentir bem acolhido não tem a ver com resultado financeiro ou atingimento de metas, mas tem a ver com uma realização pessoal. Tem essa conexão para você também ou não? Tem totalmente. A realização para mim é ver a transformação. Ver uma situação que era de um jeito e não era boa, não era favorável, e depois de algum tempo, de uma série de ações, essa situação mudou. Uhum. Vou pegar um caso de um time, que esse time tinha uma imagem perante a companhia de um time mimizento, eu odeio essa palavra, mas um time mimizento, Uhum. e um time que não era performático, não entregava tanto valor para a companhia, e além de tudo era um time que demorava para fazer entregas. É, é, Eu não podia descartar aquelas pessoas, porque eu não as conhecia, tinha acabado de assumir a liderança indireta delas, porque tinha um líder abaixo de mim que fazia a liderança Sim. direta, mas foi feito um trabalho ali, primeiro, de transparência, mostrar a realidade da empresa e mostrar como a empresa enxergava o trabalho daquelas pessoas, né? Houve um trabalho de comprometimento ali, né, de um compromisso firmado, algumas entregas que aquela equipe precisava fazer ao longo de um tempo. A contrapartida do comprometimento foi a escuta, ouvir as dores daquela equipe, tentar traduzir essas dores em ação frente ao que a companhia esperava, Uhum. e um alinhamento de resultado. O final desse trabalho, a situação real desse time é um dos times de mais alta performance da empresa. Entrega consistente, entrega constante, com pouquíssimas mudanças de pessoas. Então, aquele grupo de trabalho que tinha a empresa tinha uma percepção do trabalho deles, Uhum. e eles internamente tinham um contexto de desgosto e descontentamento com a empresa, numa jornada de poucos meses foi possível transformar a vida daquelas pessoas, Uhum. né? E hoje eu sinto que é um time mais realizado e que consegue entregar mais valor para a empresa. Sim. Então, para mim, tem total relação uma coisa com a outra. Uhum. Impressionante, né? Como é que pequenas mudanças podem impactar muito profundamente, né? A vida individual das pessoas e também dos times, né? Conta um pouquinho mais do que aconteceu dentro desse time para isso acontecer. Primeiro que eu acredito fortemente em pequenas mudanças incrementais. Eu acredito no Uhum. poder do incremento. Sei. A gente não sai de 0 para 100. São raríssimas situações que você consegue fazer uma transformação disruptiva de uma forma muito rápida e de saltos muito grandes. Mas pequenos passos, É, pequenos milestones ali ajudam a 1% gente. por dia no final de um ano, né? Exatamente, exatamente. R$ 1 por dia, no final de um ano você tem R$ 300 guardados. Eu acho que foi um pouco disso. O primeiro passo é a escuta. Entender, quando eu cheguei na empresa, que eu tenho 2 orelhas e uma boca. Foi ouvir aquelas pessoas, entender as dores daquelas pessoas. Óbvio que quando você está num cargo de liderança, você recebe inputs da companhia de prazos, de cobranças com resultado, de necessidades que a gente precisa entregar por compromissos que a gente firmou com clientes e com parceiros. Uhum. Como é que você traduz, como é que você barra toda essa percepção para ouvir o sentimento daquelas pessoas? O primeiro ponto é não julgar, e o segundo ponto é ouvir mais do que falar.
né? Uhum. Conversar com os indivíduos, entender o compromisso, entender as entregas, entender as dores, entender as aflições, entender as diferenças geracionais que você tem naquela equipe, no caso, quando tem essas diferenças, e começar individualmente a traçar planos. Individualmente a traçar planos para aquelas pessoas de transformação do modelo de trabalho delas. O segundo é um trabalho de governança mesmo. O modelo de trabalho que essas pessoas adotaram e adotam é o mais performático para elas? Sim ou não? Sim. Deixa como tá. Não, vamos ajustar. Uhum. As ferramentas que elas têm para trabalhar são as mais adequadas? Sim, ok. Não, vamos ajustar. Pacote de remuneração, benefício, planos e afins que essas pessoas têm são aderentes? Ah, desse aqui não, vamos ajustar. Uhum. Então faz um trabalho ali de base, de gestão mesmo, de background, que você consegue melhorar a condição daquela pessoa. Discutir o escopo de trabalho delas. Se elas não conseguem entregar o que a companhia espera, ou a companhia está pedindo demais, ou a companhia está pedindo errado, ou o time realmente é ruim. Uhum. Então tem um trabalho também de gestão, de entendimento do que aquelas pessoas estão fazendo, em que momento e por que estão fazendo, e qual a qualidade que elas entregam aquilo. Nesse caso específico, a gente teve uma readequação do entendimento do que se espera daquele time. Tá. Estava se pedindo errado, então o time entregava errado. Uhum. Ajustou isso também. Então, essas pequenas coisas, esses pequenos pontos foram melhorando. Uhum. Obviamente, pessoas muito insatisfeitas saíram, pessoas novas chegaram, houve a preocupação em trazer pessoas novas com este novo mindset, com esse novo pensamento de trabalho, ter muita conversa, ter muita proximidade e, principal, delegar confiança. Mostrar que a gente confia naquelas pessoas e que elas são capazes de entregar isso. E o principal, quando elas entregam, celebrar. Mostrar valor naquela entrega, o valor do reconhecimento do esforço atingido. Uhum. Então, acho que foi um pouco, nesse caso específico, foi um pouco dessa história, né? O pequeno passo ali, um dia de cada vez, percebendo alguma coisa, trabalhando em indivíduos e no final pegando o coletivo e pactuando de novo o que eles vão fazer, como eles vão fazer e por que eles vão fazer. Legal. Você usou uma palavra que passou rápido, mas eu queria entender um pouco mais sobre ela. Você falou sobre não julgar. O que você quer dizer com isso? Quero dizer várias coisas com isso. Então, vamos lá. Nós somos seres preconceituosos por natureza. Uhum. E a gente tem pré-conceitos das pessoas pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, Uhum. pelo que a gente percebe, né? Uhum. Então, quando você ouve que o time tem uma série de problemas de outras pessoas, não dá para você pegar aquilo, levar a ferro e fogo e tratar aquele time, ou tratar aquele grupo de pessoas, ou aquele indivíduo, com aquilo que outra pessoa falou. Então, entrar com este cuidado de conhecer genuinamente as pessoas. Uhum. Tem uma pessoa que eu gosto muito que fala isso, né? Conhecer genuinamente a pessoa. Se dedicar a entender o que está acontecendo, qual é o momento de vida, quais são as prerrogativas daquela pessoa. E quando você faz isso, é mágico, porque você descobre várias coisas. E permite, dando um passo atrás para dar dois para frente. Por que eu tenho essa percepção? Lá atrás, e acho que a gente vai chegar a conversar disso aqui, sobre as coisas erradas que a gente faz, as coisas que não são muito meio tortas, eu tinha uma ideia de que times heterogêneos funcionavam muito melhor do que times homogêneos, em termos de skills, em termos de formas de trabalhar. E eu juntei duas pessoas que eram extremamente diferentes, complexamente diferentes, posturalmente diferentes. Isso deu muito, muito ruim. Que era o senso comum que deveria dizer que funciona, né? Que é a diversidade. Eu vou não deu somar muito duas certo. coisas muito diferentes e vou ter um resultado maior porque eu ampliei o espectro de conhecimento. Uhum. Pode ser que funcione. Lá falhou miseravelmente. Falhou miseravelmente. Não façam isso. Mas foi um contexto específico. Mas foi um contexto específico. Este contexto específico me levou ao entendimento de que eu tenho que dar dois passos atrás. Eu preciso entender a diferença entre as pessoas, valorizar aquilo que elas têm de qualidade e tentar mitigar aquilo que elas têm de defeito. E ajustar o time de acordo com isso. Então, quando eu falo de não julgar, é ter esse lugar de ouvinte, de entender quem é cada uma daquelas pessoas na visão delas, entender a visão do que está em volta delas e tentar encaixar. Boa. Porque você pode ter um time que é heterogêneo, e é bom que ele seja razoavelmente heterogêneo, mas você consegue criar uma unidade. Sim. Então, quando eu falo de trabalhar sem julgamento, é conseguir entender essas diferenças e fazer a conexão entre as pessoas. Mais uma vez, porque eu entendo que o coletivo entrega melhor que o indivíduo. Sim. Se eu valorizasse o indivíduo, eu não estava nem aí para as diferenças, eu forçava a pessoa até o limite individual dela.
mas eu preciso levar ela no limite coletivo dela. Eu acho que esse é o grande aprendizado. Boa. Aquele grupo vai entregar mais valor se for realmente um grupo coletivo que trabalha com um objetivo em comum e coeso para aquele objetivo. Uhum. Boa. E muito legal, cara, você falar sobre isso, porque parte da história, né, e do motivo de eu criar esse podcast é sobre ouvir histórias, né? E essa foi de certa forma, uma estratégia que eu criei meio que deliberadamente. Obviamente, olhando para trás, fica fácil dizer que foi deliberadamente. Durante a criação, não era tão óbvio assim. Mas o fato é que eu, de certa forma, num passado mais distante, era uma pessoa um pouco mais introspectiva, né, introvertida, digamos assim, e eu tinha uma certa dificuldade de me conectar com novas pessoas, né? E aí eu fiquei, como é que eu vou me conectar com as pessoas e tudo mais? E aí eu descobri, né, que para mim, quando eu quebrava o gelo inicial e eu começava a conhecer as histórias por trás das pessoas, né, para mim ficava muito mais fácil eu me conectar efetivamente, né, com as pessoas. E aí, ouvir suas histórias, ouvir sobre os seus valores, né, e sobre as coisas que rondeiam esses valores e essas histórias, é o que me faz conectar. Então, esse podcast nasceu um pouquinho por conta dessa motivação, que tem tudo a ver com o que você comentou do não julgamento, que é baixa essa guarda, vamos conhecer as histórias das pessoas e aí assim, com essas histórias eu me conecto melhor. E eu tento levar um pouquinho disso para as pessoas com quem eu lidero hoje também. Então, incrível esse teu relato, adorei. Obrigado. Assim, conexão para mim é tudo. Assim, nós somos indivíduos sociáveis. Mais introspectos, menos introspectos, mas a gente é indivíduo sociável. Empresas são sistemas complexos que envolvem muitas pessoas, e quanto maior a empresa fica e quanto mais complexa ela fica, mais a gente depende da conexão entre as pessoas, né? Conexão independente de área, independente de grupo. Então, se a gente não trabalha isso, não tem essa consciência como liderança, a gente está fadado a fracassar como líder e aquele grupo está fadado a fracassar como grupo mesmo, como time. Então, isso para mim é também extremamente importante. Sim, faz sentido, né? E aí, quando você está conversando com pessoas, entrevistas que você vai fazer, esquecendo a parte de hard skills, quais são as perguntas interessantes que você faz para as pessoas? O que você quer saber sobre os candidatos que vão vir a trabalhar com você? Eu valorizo muito essa parte de conexão. Como a pessoa um passo atrás aqui. Depende do contexto da empresa e do contexto do indivíduo. Uhum. Pegar o meu cenário atual. Estou contratando pessoas para um mundo híbrido. Porque hoje tem essa complexidade, né? Uhum. Você entrevistar a pessoa pro propósito do trabalho dela em relação à organização. Então, se o cara vai trabalhar remoto, híbrido ou presencial. Uhum. Então, para cada um desses cenários, eu acho que eu tenho um jogo de perguntas diferentes, um jogo de percepções diferentes. Vou olhar aqui para o híbrido, que é o mundo que eu vivo hoje, e é o mundo que eu vivo desde antes da pandemia. Eu trabalho no modelo híbrido até antes da pandemia. Uhum. Eu me preocupo muito em entender como é que a pessoa se organiza nesses dois mundos. Porque ela tem um mundo presencial com uma série de responsabilidades e jeitos de trabalhar, e um mundo remoto com outras maneiras de trabalhar. Uhum. Então eu converso muito sobre essa dicotomia entre esses dois mundos. Eu tento extrair questões comportamentais dela. Como ela age, como ela pensa, como ela reage a determinadas situações. Eu também percorro uma linha ligada a valores. O que aquela pessoa acredita, por que acredita e como acredita. E eu tenho essa preocupação por duas razões. A primeira delas é como é que vai ser a minha conexão com aquela pessoa. E segundo, como é que vai ser a conexão daquela pessoa com o grupo. Uhum. Eu também tenho um cuidado de entender se eu estou entrevistando alguém para trabalhar direto comigo ou se eu estou entrevistando alguém para trabalhar direto com algum direto meu. Qual é a diferença? Direto comigo, eu preciso ter conexão com aquela pessoa. Não preciso ter concordância. Uhum. Preciso ter conexão. Direto comigo, eu preciso ter confiança de que aquela pessoa vai entregar o valor que aquele meu liderado espera. Eu não preciso ter conexão imediata. Já aconteceu algumas vezes, eu já falei miseravelmente nisso também, de eu aprovar um candidato porque eu tive uma conexão, mas eu não me preocupei que o meu líder tinha conexão com o futuro liderado. Uhum. E o oposto também, de deixar de contratar uma pessoa que o meu líder achou que aquela pessoa tinha um potencial enorme e falar, não, meu santo não bateu. Então eu tenho essa preocupação. O meu santo tem que bater com quem está direto comigo. Se vai trabalhar contigo, tem que bater contigo o santo. Se bater o santo e eu vi que aquelas valores de conexão funcionam, toca pau. Uhum. Agora, eu também gosto de conversar muito sobre como é a vida da pessoa, né? O que ela faz fora do ambiente de trabalho. Entender se
como ela se comunica, entender como é que ela se relaciona, entender como é que se lida com os amigos, quem é aquela pessoa além do mundo do trabalho. Isso também me ajuda a perceber como eu posso conectar ela no ambiente de trabalho, como eu posso aproveitar melhor a vida da pessoa. Ah, é um cara que gosta de viajar, viagem curta. Esse cara, de final de semana, eu não vou contar com esse cara. Nem que eu precise, eu não vou conseguir contar. E se eu começar a contar muito com ele, eu vou frustrar ele. Então, E você vai ser frustrado também, né? E eu vou ser frustrado também. É uma pessoa que é extremamente introspecta. No dia a dia, não é uma pessoa que sai com os amigos, não é um cara... Dependendo da função que tem na empresa, ele talvez não desempenhe bem esse trabalho. Então, acho que eu me preocupo um pouco com isso. Não é uma grande preocupação, mas eu me preocupo em perceber esses detalhes. Também olho para muito aspecto comportamental. Como a pessoa fala, como ela se posta, entrevista virtual, ligou a câmera, como é que era o cenário, quanto se preocupou com o cenário à volta, como fala, como concatena os raciocínios. Então, eu me preocupo com essas questões também. Engraçado, né, que quando a gente comenta, né, se uma pessoa, né, é boa ou ruim, ou até o time é bom ou ruim, normalmente tem muito mais a ver com o contexto, né, onde a pessoa está inserida, né, do que com a pessoa em si, né. Então, isso que você comentou agora, né, de saber, né, se a pessoa tem o final de semana mais livre ou menos livre, se você vai poder contar com ela ou não, né, e tudo isso influencia, né. Então, uma pessoa pode funcionar muito bem num lugar e funcionar muito mal no outro lugar, e é a mesma pessoa, só que em contextos diferentes. Exatamente. Por isso é tão importante fazer essa conexão, outra coisa que eu gosto muito em entrevista é deixar o candidato me entrevistar. Isso gera cenas curiosíssimas. Tem perguntas que você gosta de receber? Que você fica feliz quando algum candidato pergunta? Eu gosto quando o candidato ele entra no espírito de entrevistador mesmo. E ele começa a me questionar várias coisas. E eu gosto quando o candidato ele consegue concatenar perguntas curtas, que eu consigo dar respostas curtas para ele fazer o máximo de perguntas possível. Ah, legal. Né? Teve uma situação engraçada de um candidato que eu fiz essa proposta. Eu falei, por favor, me entreviste. Aí o cara, ele realmente queria me entrevistar como se ele fosse me contratar, sabe? Ele não entendeu que era... não era ele me contratar, e sim ele saber se ele ia poder se conectar comigo. Ele começou a fazer perguntas meio de RH. Eu falei, não, cara, não é isso. A primeira vez que eu tive que interromper, eu falei, não, eu quero saber se você consegue criar conexão comigo. Então você vai fazer perguntas de conexão, né? E tem outras que é muito legal, que a pessoa flui bastante, pergunta várias coisas. Às vezes demora 5, 10, 15, 20 minutos da entrevista, essa parte da pessoa me entrevistar. E geralmente a pessoa ganha a entrevista nessa parte, porque eu percebo o quanto ela entendeu do que eu falei, porque lá no meu pilar de transparência eu explico o que é a cadeira, o que eu espero, o que eu não espero e a real da empresa. Eu abro o capô, ó. Tá assim. Aí por fora tá bonitinho, você tá vendo tudo. Não, aqui, cara, ó, abriu. Trabalho pra caraca pra fazer aqui dentro, né? Ninguém que eu contratei na vida pode me acusar de eu não ter sido transparente no que era, no que encontrar no dia seguinte. Ninguém. Bom, então isso ajuda bastante o cara na hora ali soltar e fazer as perguntas legais e eu acho que é aí que a pessoa ganha entrevista comigo. É na hora que eu deixo, me entreviste, o que pergunta, como pergunta, não importa muito a minha resposta. Não importa eu ver a reação da pessoa à minha resposta. Acho que me ajuda bastante. E aí, mudando um pouquinho de assunto, mas obviamente vai estar relacionado. Tá bom. Você hoje fosse falar com o seu eu do passado, quando você assumiu suas primeiras posições de liderança, quais são as coisas que você contaria pro seu eu do passado que te ajudariam muito nessa jornada? Primeira coisa, principal de todas, 2 ouvidos e uma boca. Eu acho que um grande erro de quem assume a liderança é ter a soberba de achar que por ter recebido um cargo, ele é efetivamente superior a alguém. Não que eu tenha sido assim, mas hoje eu percebo que eu poderia ter sido mais ouvinte do que eu efetivamente fui. E aí entra a questão de o meu eu do passado era uma pessoa mais impositiva até do que eu sou hoje. Eu acho que hoje eu sou mais... eu tenho mais respaldo no que eu falo. Na época eu acho que eu era mais impositivo do ponto de vista de força de fala do que efetivamente de propriedade de fala. Sobre o assunto, tá? Outra coisa que para mim me pega. O dia... Até antes de eu assumir minha primeira... Muito tempo depois que eu assumi a posição de liderança, eu parei de programar. Eu tomei uma decisão, falei assim, eu vou me concentrar em gente, em organização, em resultado,
e não em código. Desisto, falei, não vou programar mais. Uhum. Só que a gente lida com tecnologia. Não tem como a gente não conhecer o dia a dia de um técnico, como ele funciona. Eu não preciso fazer o trabalho dele, eu quero ter técnicos muito melhores do que eu. Então, isso é um aprendizado que eu, né, ao longo dos anos eu fui tendo, de que eu preciso conhecer sempre a tecnologia a ponto de eu não precisar codificar nada, mas eu conseguir entender tudo que está acontecendo e conseguir direcionar os times. Uhum. O meu eu do passado, eu falaria para o meu eu do passado, nunca abandone um desenvolvedor, nunca abandone o conhecimento dele, mas procure sempre lidar com pessoas muito melhores que você desde já. Uhum. E essas pessoas melhores que você vão gerar resultados melhores que você, e se você for um líder melhor para essas pessoas, você vai extrair o melhor delas. Uhum. Eu falaria para o meu eu do passado, pratique o inconformismo o tempo todo. Nunca esteja feliz com a situação, totalmente feliz. Tudo pode e deve mudar, e a mudança é uma das grandes constantes da nossa vida, e aproveite ela a cada dia. Surfe os momentos, entenda os momentos de high para você ter resiliência para os momentos de low. Uhum. Então, eu acho que é um outro aprendizado muito que eu diria para o meu eu do passado. Outra coisa, calma, vai dar certo. Vai dar No longo certo. prazo, normalmente dá certo, né? No fim, quando você olhar para frente, olhe sempre que você tem um norte, e tenha sempre um norte, por mais que pareça que tem uma montanha na sua frente. Uhum. Então, logo no começo eu encarava os desafios como se eles fossem os últimos, e eu acho que isso foi um erro ali no começo. Acho que é isso, de uma forma muito ampla. A gente vai ter os desafios pro resto da vida, né? Então não tem muito jeito. Exatamente. Né? A gente vai encarar sempre alguma coisa. Exato. E aí, como é que você equilibra, né, a necessidade de ser autêntico, né, toda essa sua autenticidade que você demonstra aqui, com as expectativas que eventualmente as pessoas têm sobre o seu papel de líder, né, que podem ser eventualmente conflitantes com essa autenticidade. Né? Como é que você lida com esse dilema? Tem a ver com transparência um pouco, né? Na verdade, isso para mim não é um dilema. Não isso é pré-requisito. Boa. A autenticidade é pré-requisito de qualquer liderança. Uhum. Porque é a autenticidade que inspira, é a autenticidade que direciona, é a autenticidade que gera valor, é a autenticidade que agrega. Líderes autênticos conseguem times mais engajados. Conseguem explorar as pessoas aquilo que elas têm de melhor. Óbvio que tem pessoas... Eu não quero confundir a autenticidade com... Vou usar uma palavra pesada. Escrotidão. Sei. Pessoas escrotas não são autênticas, são escrotas. Uhum. É uma outra questão. É uma outra questão. Para mim, ser autêntico não é ser escroto. Uhum. É o time perceber em você certas características que eles não enxergam em nenhuma outra pessoa. Isso nos torna únicos nesse sentido, e permite que a gente use essa unicidade de forma muito, muito efetiva com o time. Eu sou uma pessoa extremamente expressiva. Eu gosto de estar na frente do palco, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto que as pessoas me ouçam, eu gosto de trazer conteúdo para as pessoas. Isso para mim é um instrumento muito forte de liderança. Uhum. As pessoas perceberem que eu falo com elas olho no olho e que eu procuro sempre trazer alguma coisa que agregue. Eu também sou muito brincalhão. Isso para mim é uma característica de autenticidade minha, de ser uma pessoa extremamente extrovertida no ponto de vista de tentar tornar o ambiente o mais leve possível. E isso tem um efeito rebote fantástico. Porque quando eu mudo minha fisionomia, quando eu passo a tratar um assunto com uma seriedade muito forte, o time automaticamente percebe, deu ruim. Uhum. Vamos parar aqui. Percebe que mudou, né? E eu recebi isso eu recebi isso como feedback de um dev, de um engenheiro, que eu adoro o cara, ele é fantástico. E um dos melhores engenheiros que eu conheço no Brasil. E ele falou, cara, isso aí é você. Você dá fecha a cara, a gente já ferrou, peraí, vamos... E não é ferrou para aquela galera, não é ferrou pro time. Está acontecendo uma situação que é extremamente crítica. Então, eu uso isso, inclusive, no meu dia a dia, isso não é inconsciente, é consciente de que
Eu quero criar um ambiente leve e transformar esse ambiente quando eu preciso que as pessoas se concentrem em alguma coisa. Aham. Então, para mim, a autenticidade é você explorar o seu melhor, Uhum. mostrar para a equipe quais são os seus valores, obviamente mostrar suas fragilidades e fazer com que as pessoas aproveitem os seus valores e as suas fortalezas de forma muito efetiva. E você comentou que pode haver com transparência. Sim, tem tudo a ver com transparência. Uhum. As pessoas percebem as nuances do meu humor, as pessoas percebem, e isso me ajuda também a liderar as pessoas. Então, eu prefiro ter líderes. A pior coisa pra mim é lidar com aquele cara que é extremamente corporativo, aquele cara que não esboça sentimento, aquele cara que Tenta ter duas vidas, né? A vida do tem trabalho e a vida fora. exatamente tenta ter duas. E não existe duas vidas. Isso Uhum. pra mim é uma utopia. É. O que você faz? Você pode estar aqui dentro do escritório, no ambiente corporativo, tá sorrindo, tá olhando para as pessoas percebendo o seu sorriso. E por dentro você pode estar remoendo diversos problemas pessoais. Isso não tem a ver com transparência, isso tem a ver com a sua. Como você blinda a sua vida pessoal, você blinda os seus sentimentos para conseguir realizar um trabalho. Mas tem gente que isso é uma ferramenta eu não me misturo, eu não gosto de lidar com gente assim. Eu não gosto de lidar com pessoas que eu tenho uma dificuldade absurda de ler essa pessoa. Uhum. Sim. Acho que a transparência, se a pessoa consegue me ler, ela consegue lidar mais fácil comigo, Uhum. explorar minhas vulnerabilidades, aproveitar minhas fortalezas e a coisa anda melhor. Uhum. Então, Exato. ser autêntico para mim é ferramenta. Pô. Essa questão da autenticidade, assim, para mim ela é também muito, muito forte. E eu tenho um exemplo pessoal que foi num passado mais distante, quando a gente era uma empresa muito menor. Eu literalmente me travestia, né, com outros tipos de roupa que não são roupas que são usuais para mim, né, para tentar parecer eventualmente mais importante ou melhor do que eventualmente eu me apresentaria ser, né? E eu passei por um processo, né, de amadurecimento e de reconhecimento dessa autenticidade que impactou, inclusive, em reconhecer as vestimentas que eu uso, né? Então hoje eu tá usando uma camiseta escrito Impulso e de calça jeans, que é normalmente o que eu uso, ela assim, ela representa as roupas que eu utilizo. Então eu vou para a reunião de banco, o cara do banco tá engravatado, eu vou de calça jeans e camiseta escrito Impulso, porque é assim que eu me visto. E hoje é assim que as pessoas me contratam, independentemente de qual a vestimenta eu vou estar usando para aquela reunião, porque confiam no meu trabalho, né? E aí isso passou, foi uma experiência pessoal, né, de passar por um processo de autenticidade individual, assim, também, que foi importante para mim, né? Sim. E aí, olhando para trás, né, é possível que você tenha recebido conselhos, né, de mentores que podem ser mentores efetivos, né, chefes ou mentores que realmente estavam fazendo um trabalho de mentoria, ou às vezes uma palestra que você assistiu, alguém que você conheceu num happy hour que trocou uma ideia e ele nem sabe que foi teu mentor, mas anos depois você descobriu, porque aquilo ali é uma sementinha que eventualmente foi plantada, anos depois você reconhece aquilo ali transformou minha vida no futuro. Que conselhos que você já recebeu que foram importantes para você? Primeiro que assim, muitos, 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 muitos. Eu acho que uma das coisas mais legais do tempo é você acumular essas histórias e acumular essas conexões que geram valor. Uhum. Uma vez uma reunião de liderança da empresa, né, uma menina, cada um tinha que falar uma palavra que define. E a menina falou que a palavra que a definia era inconformismo. Na hora eu falei, como assim? Ela é inconformada, nunca tá feliz? Mas aí depois aquilo nunca saiu da minha cabeça, essa palavra. Nunca, nunca, nunca. E eu transformei essa palavra num mantra, que é que nada muda até que tudo mude. A única constante é a mudança. Então eu tô sempre inconformado porque eu sei que o mundo tá mudando, as coisas em volta estão mudando. E eu tenho duas atitudes com relação à mudança. Ou eu sou protagonista dela ou eu sou impactado. Não tem uma terceira opção. Então eu falo com as pessoas, seja agente da mudança, porque em algum momento você vai ser impactado por ela. Então, você ter escolhas e você poder exercer essas escolhas é fundamental. E tudo isso veio dessa fala dela de inconformismo. O que não foi comigo, foi na sala, e isso para mim marcou bastante. Uhum. Um líder, uma vez, lá nos meus primeiros empregos, falou para mim que eu tinha que ter troféu, eu tinha que mostrar o que eu fiz e colocar na mesa. Uhum. Foi o conselho que eu menos segui na minha vida. Foi o dia que eu entendi que o troféu não era meu, é da equipe. Uhum. Né? O coletivo
Foi o melhor contra-exemplo, né? Foi o melhor Que também contra-exemplo, é um exemplo. mas eu entendo que isso também é um detrator de carreira, porque as pessoas valorizam esse tipo de coisa, as pessoas valorizam quem cacareja mais. Existe esse viés também de você mostrar aquilo que você fez e conquistar coisas com aquilo que você fez. Mas para mim teve um efeito rebote de mostrar de entender que o coletivo pode gerar mais valor, e eu brigo mais pelo coletivo do que pelo indivíduo. Eu também já tive história, coisas assim do tipo chefe que não valorizava eu ficar 3 dias sem ir para casa e não falou nada, né? Mas o ato dele não valorizar, que eu fiquei 3 dias sem ir para casa para entregar um projeto para a empresa, me fez valorizar muito mais o tempo que as pessoas dedicam ao trabalho. Então hoje eu sou muito preocupado com esse tipo de coisa. Ele não falou nada, isso foi a atitude dele que me levou a essa crença. Eu já ouvi de pessoas tem um coração peludo. Isso para mim também foi bem impactante ali, do tipo, não absorva, né, tudo que acontece para você tomar atitudes e tomar decisões que sejam mais sensatas e coerentes. Me ajudou pra caramba. O período que eu fiquei no Pão de Açúcar, eu tinha um diretor que falava: venda cura doença. O dia que eu entendi isso, o dia que isso virou um mantra também para mim, de entender que se a empresa está indo bem, a gente consegue conquistar coisas, se a empresa está indo mal, ajude a empresa a ir melhor, mudou a maneira com que eu lidava com o emprego. E tem aquele negócio das pequenas coisas, das pequenas mudanças. Muita gente que eu interagi durante esses quase 30 anos que eu trabalho, cada uma deixa uma coisinha. E assim, a coisa que eu mais falo para as pessoas não é hierarquia, não é um momento específico, né? As pílulas de aprendizado, elas vêm do dia a dia, das conexões que você faz, das conversas que você tem e do valor, do que você percebe nas pessoas. Porque as pessoas te dão muita coisa sem dizer nada e sem estar falando diretamente com você. Eu acho que esse é o grande aprendizado que eu tive ao longo da vida, e todos os meus mentores ao longo desses anos foram pessoas comuns, que não tinham uma relação hierárquica, mas que no ouvido, na atitude, na observação, me deixaram algum aprendizado. Então acho que o grande aprendizado que eu tenho na vida é isso: observar as pequenas coisas. Você estando atento, né? Aquilo ressoa dentro de você e você capta, né? Uhum. Você está desatento, eventualmente outra pessoa ouviu a mesma história, ouviu a mesma situação, mas aquilo não ressoou dentro dela, aquilo que poderia ser um aprendizado simplesmente passa reto. Exatamente. E essa compreensão que a mudança é a única constante me ajuda nisso também. Porque, obviamente, que ninguém muda 200%. Ninguém sai daqui e vai totalmente para lá e se torna outra pessoa completamente diferente. Mas você perceber que o mundo à sua volta tá mudando e você precisa se adaptar a esse novo mundo, ajuda você a trabalhar e você a viver. E as pessoas à sua volta contribuem com essa mudança, né? Você não ser um alienígena no mundo atual te torna já uma pessoa muito melhor para o mundo atual. Então, perceber as pessoas ajuda bastante. Nossa, maravilhoso, muito bom. E aí, falando do mundo atual, né? Falar um pouquinho aqui das diferenças geracionais, né? Sobre a nova oferta, né? Na verdade, a oferta atual de profissionais que a gente tem no mercado, onde a gente está misturando várias gerações. Existe uma galera aí falando mal da geração Z, que a geração Z é isso e aquilo. A gente nunca sabe exatamente, sem ter dados efetivos, né? Se certas coisas são verdade ou são simplesmente um senso comum, né? Fala um pouquinho do que você tem percebido em relação ao mercado de trabalho de profissionais de tecnologia. Você tem sido um otimista, um pessimista? O que você tem visto? Eu sou um eterno otimista. Eu acho que eu sou um otimista inconformado. Não, é que eu já entendi o seu inconformado. O seu inconformado não é de tristeza, não é de não. melancolia. O seu inconformado é de evolução, é de como é que a gente melhora depois. Eu entendi o teu inconformado, tá? Eu peguei o ponto. Exatamente. Eu tenho uma filha de 11 e um filho de 8 anos. Eu comento com eles que o mundo que eles vão viver profissionalmente falando vai ser um mundo de uma disparidade absurda de gerações. De ver pessoas que a empregabilidade das pessoas vai ser cada vez mais longeva. Pessoas com 60, 70 anos serão tão produtivas quanto eram as de 50, de 30, 40 anos atrás. O choque geracional das próximas décadas vai ser absurdo. Eu olho para o mundo de hoje com uma oportunidade muito rica da gente
pegar o melhor aprendizado de cada uma dessas gerações e somar. Uhum. Eu não gosto dessa guerra de narrativas entre as gerações. A verdade é isso, né? É uma grande guerra de narrativas, né? Porque, cara, quando você olha assim, eu trabalhei na Hypera Pharma durante alguns anos. Experiência animal trabalhar numa indústria farmacêutica. Uhum. Eu contratei um cara pro time de BI que ele tinha quase 60 anos. Senhorzinhos. Se ele estiver me ouvindo, ele vai ficar puto, eu chamo ele de senhorzinho. Mas. Eu acredito que você comentou dele para elogiá-lo, né? Então vamos lá. Não. É mais que elogiar. Uhum. Era um cara que ocupou durante muitos anos nível gerencial. E, cara, eu falei, não, quero trabalhar, eu sou produtivo, me sinto bem. Voltou a fazer um trabalho técnico. Uhum. Voltou, né? Retomou um trabalho técnico. Sim. Cara, ele tinha uma capacidade de agregar o time, ele tinha uma competência ali de calma para conduzir as coisas que nenhum jovem tinha. É a maturidade, né? E quando você junta dois perfis, você consegue construir um time mais forte. Uhum. Então eu tinha nele ali um porto seguro de entrega, né? Do outro lado, eu tinha uma pessoa na equipe, que é uma menina na época de 23 anos, que era um trator de entrega. Ela sabia fazer as coisas, ela sabia ir atrás. Parecia que eu estava lidando com uma pessoa de 40, 50 anos, de 30 anos de carreira, que entendia das coisas, sabia, desenrolava as coisas. Então, os dois tinham entrega de valor, gerações completamente diferentes, princípios completamente diferentes, valores diferentes, e que conseguiu entregar. Então, eu acho que é muito mais uma habilidade da liderança de perceber essas diferenças, mais uma vez, escutativa dos indivíduos, e extrair o melhor de cada um deles. Lógico que vai haver choque geracional, lógico que vai haver diferença. Cada geração, cada ciclo de pessoas tem uma perspectiva e uma percepção diferente do mundo. Uhum. Passou por desafios diferentes durante a vida, né? Até pelas questões do país, né, e tal, que foram se transformando. Mas todos estamos no mesmo mundo. Uhum. Se a gente não conseguir... Se a pessoa que tem 20 e poucos anos, acabou de entrar no mercado de trabalho, não perceber que ela vai trabalhar do lado de um cara de 50, 60 anos e que ambos podem trabalhar juntos, o idoso está errado de achar que o jovem é sei lá o quê, e o jovem está errado de achar que não tem errado. Eu acho que é muito mais uma escuta e um aprendizado de como é que extrair o melhor de cada uma daquelas pessoas. E saber que eles vão ser complementares, né? Não vai ter... Não vai ficar só um ou só o outro, né? Cada vez mais vai ser misturado. Cada vez mais vai ter uma distância entre o mais velho da empresa e o mais novo da empresa. Uhum. Não faz sentido não ter. E aí você falou mais cedo, né? Que você não gosta, né, do termo mimimi, né? E tudo mais, né? Você já lidou... Por que você não gosta desse termo? O que isso te remete? E como lidar também... E aí essa é uma coisa importante que não tem a ver com a geração necessariamente, né? Mas como lidar, né, com as pessoas que, em geral, querem muitas certezas, né? Mas eventualmente têm dificuldade de aceitar as responsabilidades, né? Querem liberdade, mas têm dificuldade de aceitar as responsabilidades que lhe convém pelas liberdades que aparecem, né? Eu não gosto do termo pela forma com que ele é impetrado, pela forma com que ele é usado. Ele é um termo que é usado de uma forma pejorativa. E eu entendo que numa relação de construção, tudo aquilo que é apresentado de uma maneira pejorativa dificulta a própria construção em si. Óbvio que tem gente que é difícil, óbvio que tem gente que tá no mundo da lua. É óbvio que a gente encontra pessoas que não ligam lé com cré e tem, sei lá, né? Tô num mood errado ali da vida. Mais uma vez, é escutar essas pessoas, ouvir toda a história, e procurar direcionar aquelas pessoas naquilo que é mais próximo da razão delas. Porque acho que um grande problema quando você lida com pessoas mimizentas é você querer falar, não, eu tô aqui na razão, e a razão é a tua percepção, não necessariamente a razão é correta e coerente, e o cara tá aqui. Olha a distância. Não funciona. Eu preciso entender que esse cara tá aqui e colocar ele aqui. Esse cara tá aqui, colocar ele aqui. E puxando ele para próximo daquilo que é a minha razão. E a minha razão é o norte da empresa. Porque ali eu não tô lidando com pessoa física, eu tô lidando com o objetivo estratégico de uma empresa. Eu preciso trazer o cara para cá. Eu preciso entender se essa distância aqui e o tempo que eu vou levar para trazer ele para cá, lá na frente, se vai fazer sentido. Então eu lido com o mimimi dessa maneira.
Falei lá no começo que eu tive uma equipe, uma oportunidade que a equipe era tida como mimizenta. Eu não fui lá e falei pro cara, não, vem aqui, a razão tá aqui, brother, volta pra cá. Eu entendi qual era a razão do que a empresa entendia que os caras eram mimizentos e fui trabalhando em cima disso. Então eu acho que é um trabalho de passo a passo, de entender se no momento que você detectou que a pessoa tá muito fora da curva, se você puxar pra ela, vai dar tempo de juntar lá na frente. Se não dá tempo, Pode ser que não dê, né? derruba pra cá. É. E tudo bem. A empresa pode não ter esse tempo A disponível. empresa pode não ter esse tempo, mas se tem o tempo, vai puxando. Uhum. Vai puxando e vai segurando a empresa também. Porque a empresa às vezes não quer esperar isso. Mas se você vê potencial naquela pessoa, vê que é um ajuste de rota factível, vai puxando a pessoa. Pequenos atos, pequenos passos. Às vezes ela não precisa nem chegar aqui. Ela chegou aqui e já resolveu o problema. Já resolveu, exato. Por quê? Porque o coletivo tem mais gente pro lado de cá e consegue... o próprio grupo. Outra coisa que eu trabalho muito é o coletivo. Sim. Eu percebo que você tem uma dificuldade, eu percebo que aquela pessoa tem uma facilidade em te ajudar. Eu vou provocar ela a te ajudar. Porque eu sozinho não vou resolver tudo. Da mesma forma que eu acredito que o trabalho do coletivo resolve, eu também acredito que eu não vou resolver tudo sozinho. Eu preciso ter as pessoas chaves que vão ajudar e trabalhar naquilo, para aquilo ser uma construção. Então, eu lido dessa maneira. Eu acho que é com coerência, tá? E essa coerência também tem a ver com o que eu espero e o que se espera daquele grupo de pessoas. Eu vou trabalhar em cima... Tem um grupo de pessoas que tem que estar lá mesmo. Galera, eu brinco com a galera de inovação, né? Que, na verdade, tem que estar muito centrado, porque inovação é resultado na minha cabeça. Se não tiver um processo bem definido para inovação... Exatamente. Mas é uma galera que, às vezes, tem que provocar a gente. Trazer coisas fora da caixinha. Pensar em coisas que a gente não pode falar assim, não, essa ideia é horrível. Então, eu também entender qual é o contexto. Às vezes, você quer um cara mais pra cá, às vezes, você quer um cara mais pra cá. E por ter esse conceito de trabalhar dessa maneira... Eu não gosto nem de falar que a pessoa é mimizento. Eu só acho que a pessoa está mal direcionada ou não entendeu a direção. E eu vou mostrar a direção para ela. É uma escolha. Mais uma vez, uma visão seguindo os conceitos de transparência. Ou você é agente da mudança ou você é impactado por ela. Se o cara não entender que ele precisa mudar e tomar atitudes para mudar, eu vou tomar uma decisão por ele. Essa compreensão para mim é fundamental. Boa. Excelente. E tem aí 2 ou 3 coisas que te enchem de alegria e de energia e coisas que te drenam energia? Bastante. Alguns exemplos aí pra gente. Vamos começar com o lado que tira energia, porque depois a gente vai pro mood bom de Beleza. coloca energia. Pessoas muito bad vibe. Bad vibe? Traduz aí o bad vibe. Pessoas que estão vendo sempre o copo meio vazio da situação. Sim. Pessoas que não conseguem olhar para um problema e entender que ele é agente da solução. Isso me drena energia total. Total. Pessoas muito quadradas do ponto de vista de que eu só vou até aqui, eu só faço isso daqui, eu sou só isso daqui. Pessoas que se limitam. Se limita, não tem um mindset de crescimento, né? Não é nem de crescimento, mas de entender que ela pode explorar mais do que ela efetivamente explora. Sim. Pessoas que se limitam, né? Isso também, para mim, tira a minha energia total. Acho que são esses 2 principais que me drenam energia. Que me energiza, acho que é o oposto disso. Pessoas que eu vejo que, cara, por mais que a gente esteja numa situação difícil e complicada, a pessoa, não, bora que vai resolver. Vamos procurar. A gente não tem a solução, mas vamos atrás. Pessoas que conseguem dar um passo atrás, não mergulhar no problema e conseguir pensar em caminhos de solução. Pessoas que energizam outras pessoas. Isso, cara, pra mim é adrenalina. E pessoas que vibram com outras pessoas. Né? Pessoas que, o sucesso do coletivo faz elas ficarem felizes. Então isso me energiza demais, assim, pra caramba. Eu acho que a gente trabalha com gente que consegue criar ambientes e criar situações que são muito ricas. Eu valorizo demais isso. E eu tenho pavor de pessoas que drenam a energia do ambiente, que fazem o ambiente ficar pesado, né? E lideranças que são tóxicas do ponto de vista de nunca valorizar um esforço, de sempre achar que as pessoas estão entregando menos valor do que elas deveriam, e de que se ela isso me mata, se eu fizer sozinho eu faço melhor. Isso acaba comigo, porque você é um indivíduo de uma empresa pequena, você pensa pequeno e você é pequeno. Aí você limita todo o escopo. E você limita todo mundo à sua volta. Todo mundo à sua volta. E eu também não valorizo quem não tem escutativa. Quem já chega cheio de conceitos e não quer ouvir quem tá
quem está à volta. E ouvir não tem a ver com hierarquia. Ouvir tem a ver com conhecimento. Conhecimento, às vezes, está na pessoa no menor nível hierárquico da empresa, em detrimento ao cara que está sentado na cadeira de presidente. Não, totalmente, totalmente. E esse, essa felicidade pelo alheio foi uma das coisas assim que transformou minha vida, sabe? Quando eu é, comecei a ficar muito feliz pelo resultado de outras pessoas, e não estou falando necessariamente de resultado dentro da empresa, estou falando de resultados geral, assim, Uhum. né? Nossa, cara, isso é um negócio assim que Transformador. transformador, assim, transformador. Eu fico sem caber dentro de mim. De tão, assim, feliz mesmo que eu vejo de ver a conquista de outra pessoa, né? Enfim, então, muito legal. E agora, vamos lá. Pergunta potencialmente canceladora. Meu Deus. Me conta. Que opinião que você tem que é potencialmente canceladora que você quer compartilhar com a gente? Cara, potencialmente canceladora. Não sei se é potencialmente canceladora. Eu tenho. Eu sou uma pessoa de algumas convicções, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de explorar o novo e gosto de provocar mudança. Eu acho que isso. Por exemplo, essa discussão de modelo de trabalho. Ah, híbrido, remoto, blá blá blá. Eu vejo pessoas defendendo os lados dessa história. Ah, não, o híbrido é um híbrido. O remoto é um lixo, o remoto não funciona, remoto não serve para ninguém. E na contrapartida eu vejo pessoas falando que o presencial não funciona, o presencial é um lixo, porque eu quero ter minha liberdade, coisa e tal. Eu acho que os dois lados estão extremamente errados. É horrível explorar esse tipo de pensamento em público até, Uhum. porque você queima pessoas, queima oportunidade, queima um monte de coisa. Então, eu penso no equilíbrio e penso no propósito. Cada empresa e cada contexto demanda uma necessidade. Óbvio que uma empresa é o reflexo da sua liderança e a liderança tem crenças. Essas crenças podem ser favoráveis ou desfavoráveis à construção daquele negócio e tudo bem. Uhum. Então, se você tem quer construir um ambiente que seja presencial, você vai achar pessoas que são aderentes a esse ambiente sem agredir o resto dos ambientes. E se você trabalha num ecossistema que seja completamente remoto, você vai achar pessoas e contextos que são aderentes àquilo. Uhum. Isso vai funcionar. Então, eu acho que é muito mais uma perspectiva de construção do que uma perspectiva de destruição. Uhum. Eu não gosto das pessoas que querem destruir o que você acredita porque elas não acreditam naquilo que você acredita. Por mais que exista uma divergência colossal e que eu nunca na minha existência eu vou conseguir acreditar no que você acredita, não é meu papel destruir o que você acredita. O meu papel é construir, consolidar aquilo que eu acredito. Uhum. Eu acho que Uma isso coisa muito mais propositiva, né? Vou fazer aquilo que eu acredito, do total, que a tentativa de destruição do alheio, que total. você A não tem gente, gestão sobre aquilo, né? a gente vive num cenário de que as pessoas querem convencer as outras por meio da destruição do que elas acreditam, de que o que eu acredito é melhor. Uhum. Sendo que eu acho que isso nunca funcionou, não funciona e nunca vai funcionar. Eu consigo te mostrar valores daquilo que eu acredito, construindo o que eu acredito, em detrimento do que você acredita. Sim. E eu posso um dia chegar a cogitar o que você acredita se eu perceber que a sua construção de ideias, de raciocínio, de implementação é mais favorável do que aquilo que eu acredito. Uhum. Foge da seara das verdades absolutas. Sim. E a discussão de modelo de trabalho passa um pouco por isso. Ah, o Nubank mandou a galera voltar. Cara, é uma decisão da empresa. Eu vi toda essa discussão, eu nem entrei na vibe ali, eu nem escrevi nada, nem comentei nada, não fui nessa linha, mas meu pensamento foi: é uma construção daquela empresa. A empresa tem um propósito daquilo. E, cara, tudo bem. É a vida, né? Ou você é agente da mudança, ou você é impactado Impactado por pela ela. mudança. Muito bom. Não tem. É uma construção. A empresa tomou uma decisão. A sua escolha pode ser estar ali ou não estar ali. Aí vem a sua escolha. Se você escolheu ficar ali e não se adequa àquele modelo, algum dia a empresa vai escolher por você. Então se adapte. Uhum. Então que a coisa vai funcionar. Exato. Então, E chegando aqui nos nossos finalmente, seu momento jabá, conta um pouco aí da CRM Bônus, seus projetos pessoais, o que você quiser.
trabalho na CRM, é uma empresa fantástica, a gente tem produtos muito legais, um time muito forte, um time crescendo. É uma empresa que está abrindo muitas vagas, então nos procure para trabalhar com a gente. Se você procura para o teu negócio uma empresa de cashback também, é legal falar com a gente. Estou sempre no LinkedIn divulgando vagas, então me procure por lá. Também adoro tomar café com pessoas e ter conversas sensacionais. Tive muitas ao longo dos últimos anos, então me procure lá no LinkedIn também, marca um café para a gente trocar uma ideia. Sou amante de cafés especiais e gosto de conhecer cafeterias para São Paulo, então é bem legal. Não saio de São Paulo para isso, mas se você estiver em São Paulo, bora fazer essa conexão. E é isso. Pô, Muito adorei, obrigado. adorei a parte do café. Também gosto muito. Café é Também gosto sensacional. muito de café. Café é um negócio espetacular, né, cara? Exatamente. E no Brasil tem cada café bom, né? Então, muita coisa boa. Exatamente. Uns cafés aí do Goiás, Minas Gerais, tem muita coisa boa. É isso. E, como vocês já sabem, a Impulso é uma People Tech que resolve a sua dificuldade de recrutar e contratar profissionais de tecnologia qualificados e altamente especializados. Também não posso deixar de mencionar sobre o livro Sentir e Responder, que foi um livro trazido para o Brasil pela Impulso. É o livro que eu gosto de dizer que todos os líderes, né, todos os gestores deveriam ter lido antes da pandemia começar, mas o livro continua extremamente atual, porque fala exatamente sobre as mudanças, né, que acontecem no mercado nas nossas vidas e como a gente deve adaptar, né, as nossas empresas para sermos efetivamente resilientes. E quero falar também sobre o projeto Rio Memórias, é um projeto apoiado pela Impulso, é um museu virtual sobre a história do Rio de Janeiro, que em muitos casos se confunde com a história do Brasil, né? Pelo Rio de Janeiro ter sido capital do país por tantos anos. Uma das partes mais legais desse projeto, para mim, é o podcast Rio Memórias em todas as plataformas. E esse projeto acho que já tem uns 5 ou 6 temporadas, né, no podcast, e cada episódio conta com muito detalhe histórias efetivas que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro, né, e feito com uma alta curadoria, pesquisadores especializados, completamente isento, com uma narração impecável. Vale a pena conferir lá as histórias que a gente estudou na escola, só que com extrema profundidade contadas no podcast. Incrível, Sensacional. imperdível. E a Impulso também criou a Vanguarda, né, a comunidade para lideranças, da qual o senhor faz parte. Faço parte, muito sensacional a comunidade também. Muito obrigado, cara. Foi incrível bater esse papo com você. Eu agradeço, incrível também. Valeu, gente.